Como montar treinos, sendo que eu tenho públicos diferentes na mesma aula? Eu falei aqui para vocês sobre posicionamento. Vocês se posicionarem, atrair um tipo de público específico. Mulheres, sedentários, pessoas que gostam de treinar, atletas, beleza. Isso é importante. Você precisa se posicionar porque você consegue lotar o seu espaço somente com posicionamento. Porém, uma coisa é você se posicionar. Outra coisa é você ter 100% dos seus alunos de um único posicionamento. Isso não vai acontecer. Eu não tenho somente pessoas sedentárias aqui no meu espaço. Eu tenho o crossfiteiro aqui também. Eu tenho aquela pessoa que é mais atleta. Eu tenho aquela pessoa que é outro objetivo do meu posicionamento de fato. Mas essa quantidade de pessoa é em torno de 20% dos meus alunos totais. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é que vocês vão ter públicos diferentes no seu dia a dia, nos seus treinos, independente se você se posicione ou não. Se você se posicionar, vai ter maior porcentagem do seu posicionamento. Porém, vai ter uma parcela aí dos seus alunos que vão ser aqueles 10, 20% que são de outros posicionamentos. Sabendo disso, que você vai ter isso, que você vai passar por isso, aí você precisa entender como eu flexibilizo a entrega do meu produto, a entrega dos meus treinos e do meu serviço para ambos os públicos. Porque uma coisa é fato, pessoal, a mulher de 30 anos que quer emagrecer tem um objetivo totalmente diferente da dona Helena que tem 75 anos e quer viver mais, né? O João, que é 25 anos, sarado, que quer melhorar o bar muscle up, tem um objetivo totalmente diferente do seu Nelson, que tem 45 e está com hipertensão. Então, cada pessoa tem características diferentes, tem objetivos diferentes, tem particularidades, lesões, que você tem que respeitar. Então, a entrega dos seus treinos é fundamental que seja individualizada também para essas pessoas. Não que você tenha que montar um treino individual para cada um deles. Não, eu nem recomendo que você monte um treino para cada um, mas a entrega tem que ser flexibilizada. E como que você faz isso? Primeiro ponto para você flexibilizar a entrega dos seus treinos é mexer nas variáveis de treinos. E aí a gente entra numa pancada de variáveis, desde sobrecarga, volume, repetições, intensidade, descanso, complexidade dos exercícios. Vou dar um exemplo. O seu Nelson não faz flexão sem encostar o peito no chão, ele tem que fazer de joelho. Agora o João, de 25 anos, faz a flexão até negativa. Essa é a complexidade do exercício. E cabe você, professor, adaptar cada uma dessas variáveis para cada um dos seus alunos. Então você botou um treino na lousa lá, tem uma pancada de exercícios, você vai passar esses exercícios para os seus alunos, porém flexibilizando a entrega. Isso aí você consegue, mas como vai ser pouca parcela dos seus alunos que são desse posicionamento diferente, você não vai ter que individualizar, né, e flexibilizar para todo mundo. É as exceções, né? Então às vezes vem uma aula com 10 pessoas por horário no seu estúdio, talvez dessas 10 pessoas, 2 precisam de adaptação, 2 precisam ser flexibilizadas de fato, não precisa lidar com todos, você lida com a exceção, com a regra. E se você tem 2 professores em sala, fica ainda mais fácil, né? Aqui de manhã eu tô com bastante aluno idoso, tem aluno de 75 anos, 77 anos, 65, tenho bastante aluno idoso. E a maioria desses alunos vem de manhã, treinar comigo de manhã aqui, né? E de manhã eu tenho 2 professores. Então sempre quando vem um aluno que tem essa necessidade de ter uma atenção maior, de flexibilizar os exercícios, fica um professor mais atento em relação a eles, para trocar os exercícios, depois inverte, tá tudo bem. Então você tem que saber lidar com as exceções. Beleza, vamos lá, voltando para a pergunta. Como montar treinos sendo que eu tenho públicos diferentes na mesma sala? Você não precisa montar treinos específicos, é somente flexibilizar a entrega de acordo com as variáveis, com os exercícios que você vai colocar. Às vezes vem um aluno, por exemplo, que tem lesão, que tem restrição, ele tá com uma lesão de ombro, ele não consegue fazer um monte de exercício que tem de ombro, e o treino tá cheio de exercício para ombro, troca pro cara. Então, você mantém a explicação dos exercícios para todos os alunos e você vai fazendo as adaptações ao mesmo tempo. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou passar um exercício para os meus alunos que é flexão de braço, prancha ventral e abdominal remador. É uma estrutura lá, deixar 12 minutos para os alunos treinarem 3 exercícios. Eles vão fazendo o máximo de séries possíveis em relação a esses 3 exercícios. Vamos dizer que na mesma sala eu tenho uma pessoa que não consegue fazer flexão de braço, mas ela consegue fazer uma subida na caixa, por exemplo, ou ela consegue fazer uma remadinha no TRX. Então eu explico para todo mundo do jeito certo, e na mesma explicação,
Fulaninho, você não vai fazer esse, vai fazer esse, mas você vai fazer no mesmo tempo e na mesma intensidade que todo mundo. Eu só troquei o exercício para você. Então, você, professor, tem que entender que você está trabalhando com aulas coletivas e não aulas individuais. Então, a sua explicação tem que ser para o coletivo, o seu olhar tem que ser para o coletivo, para você conseguir conduzir todas as pessoas da sua sala. A partir do momento que você dá uma aula coletiva, você não está dando uma aula para 1, você está dando uma aula para 20. Então, a sua explicação tem que ser para 20, a sua correção tem que ser para 20. E o seu olhar tem que ser para 20. Por isso que eu falo que dar uma aula coletiva é totalmente diferente de dar uma aula de personal. Você vai dar uma aula de personal, você vai ficar 1 hora com aquela pessoa, é 1 a 1. Não tem, é muito mais tranquilo do que você conduzir uma aula com 20 pessoas, com públicos diferentes. Só que se você abrir um box ou um estúdio, você tem que jogar esse jogo. Não tem jeito. Você vai trabalhar com aulas coletivas. E se você não trabalhar com aulas coletivas, você vai colocar o seu negócio em risco, porque você não tem escala. Você não vai conseguir faturar alto, você não vai conseguir ter muitos alunos. Então, escala é o primeiro princípio sobre ter um box ou estúdio. Se você não tem escala, você não tem faturamento. Se você não tem faturamento, você não paga suas contas. Porque ter um box ou um estúdio tem um custo operacional, um custo fixo muito maior do que um personal. Então você tem que jogar esse jogo. Ah, Marcelo, eu não sei trabalhar com aulas coletivas. Tá tudo bem, basta aprender. Basta aprender os elementos que são importantes para uma aula coletiva. E aí tem vários, desde energia, controle de voz, comando, controle de sala, controle também de pessoas. A partir do momento que você trabalha com aulas coletivas, a primeira coisa que acontece é que você vai trabalhar com pessoas diferentes. E quando eu falo pessoas diferentes, eu não estou falando da lesão que a dona Helena tem, que o Nelson tem. Não, estou falando de comportamento, a parte comportamental das pessoas. Aquela pessoa que é mais tímida, mais introvertida, a forma que você, professor, conduz um treino para ela tem que ser totalmente diferente daquela pessoa que é mais extrovertida e mais tranquila em relação ao treino. Aquela pessoa que tem mais vergonha. Como que você dá um treino para uma pessoa que é mais envergonhada? Como que você dá um treino para uma pessoa que nunca pisou numa academia? Então você tem que saber lidar com todos esses tipos de comportamento. E aí tem várias ramificações, tem várias combinações diferentes. Aqui no meu estúdio, quando tem uma aula lotada, tem um introvertido, tem um tímido, tem um alegre, tem um feliz, tem vários comportamentos diferentes na mesma sala, e você, professor, tem que saber conversar, saber lidar com cada um deles, porque se você não souber fazer isso, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa vai parar de treinar com você, e se você faz isso repetidamente várias vezes no seu mês, nas suas semanas, seu número de alunos ativos vai só caindo, e você não sabe por que você está perdendo alunos. Então, às vezes, uma ação que você está fazendo no seu espaço, que você não tem ciência, está impactando no seu resultado. Está impactando na quantidade de alunos ativos que você tem, no seu faturamento. E aí você não está conseguindo pagar suas contas, não é porque você não está fazendo um bom marketing, é porque você não está entendendo quem são os alunos que você tem no seu espaço. Você não está sabendo se relacionar com eles. Então isso é importante. Aulas coletivas não é somente sobre treino, exercício, qual carga eu vou colocar, qual exercício eu vou colocar nessa parte, é sobre tudo. A partir do momento que o aluno pisa no seu espaço, tudo que você, professor, faz para manter ele ali engajado e tendo resultado, faz parte do seu método de treino. Então, metodologia de treino é como se fosse um iceberg. A gente vê somente o tipo de exercício que a gente coloca, mas tem tudo isso aqui atrás. Desde até a música que você coloca na sua aula é importante para sua metodologia, porque a música pode motivar ou desmotivar os seus alunos. Aqui no meu espaço, quando eu trabalho com pessoas sedentárias que não gostam de treinar, a música é um elemento muito forte para mim. Então você tem que analisar tudo isso também. Então, como você monta treinos sendo que tem públicos diferentes? Você tem que analisar todos esses pontos. E aí vai ser diferente do que é para mim, Porque eu não sei qual que é o seu posicionamento, qual é o seu tipo de alunos, qual que é o perfil dos seus alunos. Você tem que analisar tudo isso. E muito das coisas que eu falei aqui para vocês é tempo, é prática. Você não vai conseguir se aperfeiçoar em todos esses elementos. É prática. Eu dou aulas coletivas, pessoal, há mais de 10 anos. Antes de dar aula de funcional, eu dava aulas de lutas, que eu vim da luta, que também é uma aula coletivas. Então foram 10 anos trabalhando de forma coletiva para entender tudo isso. Não foi do dia para noite. Várias e várias vezes eu dei uma aula ruim, porque eu errei em algum desses elementos, mas eu fui entendendo o que dava certo e o que dava errado. Aqui deu certo, aqui deu errado, e você vai se aperfeiçoando. Então, você dá a aula, você analisa a aula que você deu e você identifica pontos de melhorias para você corrigir isso e não fazer errado de novo. É esse ciclo que você tem que ter o tempo todo. Executa, analisa e corrige. Executa, analisa e corrige, que a sua aula vai ser levada para um outro nível. A pior coisa que você pode fazer em relação à qualidade das suas aulas é você dar uma aula no piloto automático. Você deu uma aula e você nem analisou para saber se você deu uma aula de boa de fato.
Você não analisou os erros que você cometeu, os acertos para você ir corrigir. Esse autofeedback é importante. Isso aí eu sempre tive, por isso que eu recomendo que vocês tenham também, e eu bato muito também para os meus professores, para eles analisarem o tempo todo o que eles podem melhorar, o que eles estão fazendo de errado, o que eles acertaram para repetir novamente. Então esse pensamento autocrítico é fundamental para vocês conseguirem melhorar em aulas coletivas, principalmente se você quer ter um box com muitos alunos. Porque pensa assim, ó, você tem 100 alunos ativos hoje, e quando, vamos dizer que você tem 50 alunos ativos, e quando você tiver 100? E quando você tiver 200, 300? A gente fica pensando somente em conseguir mais alunos ativos, mas a gente esquece que quanto mais alunos você tiver, mais tudo isso que eu tô falando para vocês vai ser intensificado, pessoal. Mas tudo isso vai ser amplificado e você vai ter que lidar de vez com 10 pessoas por horário, 20 por horário. Meu, se você tiver 300 alunos ativos aí, você tá preparado para dar aula com 20 pessoas todos os horários? 6 da manhã, 20 pessoas. 7 da manhã, 20 pessoas. 8 da manhã, 20 pessoas. Sai 20, entra 20. Sai 20, entra 20. Meu, é desgastante. Você tem que ter um negócio bem redondinho, uma metodologia bem redondinha para o negócio fluir e você não perder aluno por não estar conseguindo dar conta de toda a demanda. Então, antes de querer muitos alunos, você tem que estar preparado para esse crescimento, preparado para receber muitos alunos. E a metodologia é o principal ponto, porque é o produto, é o que você está vendendo para as pessoas.